Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João 12, versículo 24. Quem achou, diga amém. João 12, 24. Diz assim a palavra do Senhor: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Ou, em algumas versões, dará muito fruto. Já foi orado? A irmã Jaqueline já entregou as nossas vidas nas mãos do Senhor. Então nós vamos seguir daqui. Esse texto, dito pelo nosso Senhor Jesus no Evangelho de João, é um texto que o Senhor gritou no meu coração por esses dias, a respeito de demonstrar alguns personagens da Bíblia que encararam em sua vida fortemente essa palavra: se um grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Pois bem, é claro que alguns desses personagens, ou pelo menos um dele, não teve contato diretamente com essa palavra dessa maneira, mas com a sua vida fortemente teve a presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O primeiro personagem que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos revela, é o rei Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, governou em seu lugar em período mais ou menos de 970, 930 a.C. E ele teve a oportunidade de um dia, diante do Senhor, fazer um pedido. Você conhece essa história? E ele se dirigiu ao Senhor pedindo então sabedoria para que pudesse governar o povo de Israel. Pois bem, só que nisso tudo o Senhor resolveu abençoar com muito mais do que isso. E eu gostaria de dividir com você nessa noite alguns fatos históricos que nos levam a entender que o rei Salomão não foi um rei comum. Não foi um homem que naturalmente nós podemos olhar como qualquer um que pudesse ter passado pela face da terra. O livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 10, fala um pouco da história do rei Salomão. O livro de Reis é muito rico em tais informações, mas eu gostaria de destacar algumas para que você pudesse entender o sentido do texto que lemos. O rei Salomão foi um homem que aproximadamente assumiu o reino com 18 anos, talvez 19 anos, e ali na flor da idade, ainda jovem, ele escrevera um pouco mais do que 18 anos, 19, claro, logo após assumir o reino. Ele escreveu o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Um pouco mais idade, já de meia idade, ele escreve o livro de Provérbios. E com a sua idade já avançada, já perto dos seus fins, dos seus dias, ele escreve o livro de Eclesiastes. Mas a minha Bíblia me diz que Salomão escrevera, no entanto, 1.005 cânticos aproximadamente, e quase 3.000 provérbios. Dentro desses 1.005 cânticos, destacamos aqui os Salmos 82 e 127, se não me falha a memória. O rei Salomão não foi um rei comum, queridos. O rei Salomão um dia construiu um palácio para ele, para si próprio. Ele construiu esse palácio com 50 metros de comprimento, com 25 de largura e 15 de altura. Só que o propósito inicial do seu governo era construir o templo do Senhor, que ele fez um pouco menor. Ele fez o templo do Senhor com 30 metros de comprimento, 15 de altura e 10 de largura. Então, talvez ali, já gerado com um pouco de vaidade, ele fez o seu palácio um pouco maior. O reino de Salomão foi em grande destaque, em grandes riquezas, que nós vamos descobrir nessa noite algumas delas. O palácio do Senhor foi construído em 7 anos, o seu próprio palácio foi construído em 13 anos. O rei Salomão, diz a palavra do Senhor, retirava-se das terras dele 666 talentos de ouro por ano.
Se você multiplicar, segundo a minha versão, 666 por 34, que era um talento pesado naquela época, nós teremos 22.644, se não me falha a memória. Se alguém for bom de matemática aí, me ajude. 22 mil quilos de ouro retirado das terras de Salomão. E se ele governou durante 40 anos, faça um cálculo aí de quanto isso aconteceu. A nossa Bíblia nos diz que a prata nessa época no reino de Salomão não tinha muito valor. O rei Salomão não dava muito valor pela grandeza de ouro que eles tinham. Flávio Josefo, um historiador contemporâneo de Paulo, diz que só a guarda pessoal de Salomão era de 6.000 pessoas. De forma que quando Salomão queria sair à rua, queria visitar algum lugar, era quase que impossível vê-lo, mas se via uma grande multidão de pessoas. Diz ainda Flávio Josefo que quando esse pequeno exército descia a montanha, próximo ali ao Monte Moriá, o sol refletia em seus cabelos e muitos deles tinham adornos de ouro nos seus cabelos, de forma que o sol batia e brilhava naquilo. Nossa Bíblia também nos diz que o rei Salomão mandou fazer aproximadamente 200 escudos de guerra e mandou banhar com 7 quilos de ouro. Isso foi colocado dentro da sua casa e fez escudos menores, em torno de 100 escudos menores, também banhado a ouro com em torno de 2 quilos. O trono de Salomão não era uma coisa comum. O trono de Salomão tinha 6 degraus. Ao final desses degraus, um leão em cada um deles. No seu trono tinha uma cabeça de touro virada atrás e 2 cabeças de leão nas suas pontas. Esse trono, queridos, não era um trono comum, não era um trono normal, não era uma pessoa, um ferreiro que chegou lá, bateu, moldou e fez. Não. Era um trono de puro marfim, recoberto também de ouro puro. O rei Salomão, dentro da sua casa, para uma refeição durante aquele dia, era necessário matar 30 bois, 100 ovelhas, fora animais, peixes, animais de caça. 30 bois, 100 ovelhas. Não eram poucas pessoas que circundavam a casa de Salomão por dia. Todas as pessoas queriam conhecer a sua glória. Todas as pessoas queriam conhecer o que Deus havia feito sobre a vida dele. A Bíblia também nos destaca aí no capítulo 10 que a rainha de Sabá viaja aproximadamente 2.000 quilômetros com a tecnologia de viagem da época, né? Com cavalos, com carroças, tão simplesmente para fazer acordos comerciais com Salomão e para conhecer a sua grandeza. Queridos, se nós fizermos um cálculo, 2.000 quilômetros, talvez seja uma cidade do nordeste do Brasil até o Rio de Janeiro. Imagina vir de um determinado local como esse até o Rio de Janeiro, a cavalo, de charrete. Hoje é a região do Iêmen. O rei Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. O que a Bíblia nos revela, a partir do versículo 11, que onde começou a sua queda. Ele se casou com mulheres de outras nações, a filha do faraó, com as filhas dos edomitas, que tinham por natureza adorar a outros deuses. Ele decidiu se casar com elas, muitas delas foi por acordo comercial, pequenos reinos que ele queria fazer acordo, ele casava-se com a filha do rei daquele lugar, simplesmente para ter um acordo comercial. Se você fosse um mercadante naquela época e precisasse passar pela rota de oeste ou leste do Rio Jordão, você certamente pagaria altíssimos impostos à coroa de Israel. Salomão, estrategicamente, organizou a rota comercial para que pudesse dar de encontro justamente ao Rio Jordão. Imagina você comigo, queridos. Você andar pelo sol do deserto vários e vários dias a fim de fazer negócio. A Bíblia nos diz que tinham caravanas de Salomão que rodavam 2, 3 anos fazendo negócio. E quando aquelas pessoas vinham, que passavam em direção ao Rio Jordão, tinham que pagar impostos altíssimos à coroa de Israel. De forma que Salomão foi acumulando muitas riquezas. Alguns historiadores afirmam até hoje que não existiu, nem existirá, homem mais rico do que Salomão na face da terra. Queridos, só em ouro nós já vimos o que foi. Salomão tinha uma frota de barcos, que ele fazia também acordos comerciais, principalmente com o Irão, que dominava, rei Ciro Fenício, que dominava o mercado náutico na época, e Salomão possuía uma frota de navios. Salomão também tinha 1.400 carros de guerra. Só que, se você ler a história, você vai entender que durante 40 anos não houve guerra
em Israel. Salomão, o seu nome já quer dizer paz ou pacífico. Ninguém ousou entrar em guerra contra Israel, também imagina. Diz a Bíblia Sagrada que só soldados próximos a ele ali eram 6.000, porém, mais 6.000 circundavam durante as terras de Israel. Então, 12.000 pessoas. Se 12.000 pessoas, pelo menos 12.000 cavalos. Entenda comigo, queridos. Salomão fazia comércio até com os cavalos que ele trazia do Egito e trazia dos países árabes. Ele fazia 150 ciclos de prata, normalmente ele comprava. Historiadores afirmam que ele vendia, que ele comercializava pelo menos por 4 vezes mais o valor do que era. E diz aí na Flávio Joséfo que ele tinha aproximadamente 40.000 cavalos no seu estábulo. E não era um cavalo de comum. Pastor Paulo Marcelo afirma em sua pregação, algumas vezes também falando sobre isso, que cada cavalo que Salomão tinha naquela época era o mesmo que um carro importado. Então nós podemos alegar, nós podemos dizer que Salomão tinha 40.000 carros importados em sua garagem. Não podia ser alguém comum, queridos. Não podia ser alguém natural. Tinha que ser um homem que realmente Deus olhasse para ele e fosse diferente, se não fosse pela mão de Deus. Um homem naturalmente não consegue tomar essas coisas para si só. Além de tudo, Salomão também foi um grande juiz em Israel. Você talvez conheça a história, que havia 2 mulheres que estavam dormindo no mesmo cômodo. Ambas tinham acabado de parir e uma delas debruçou sobre o seu bebê e o sufocou, vindo ele a óbito. Pela madrugada ela vai e substitui o bebê dela com a da amiga, e o que estava morto ela coloca sobre o leito da amiga e traz o vivo para o leito dela. Ao acordar, a amiga percebe que aquele não era o seu bebê, e aí a confusão está armada até que chega diante de Salomão. E uma diz o que aconteceu, a outra diz também, segurando o bebê vivo no colo. Quando Salomão conhece a história, ele puxa uma espada do seu soldado e diz assim: traga a criança aqui que eu vou rachá-la no meio. E aí dou um pedaço para uma mãe e outro pedaço para outra mãe e acaba a confusão. Aquela mãe que estava segurando o bebê no colo disse: isso, Senhor, pode fazer, porque aí nem eu e nem ela. E a outra, que era a verdadeira mãe, disse: não, Senhor, poupe a vida dele, ainda que não fique comigo, mas que fique vivo. Salomão então entendera que aquela era a verdadeira mãe e mandou restituir o filho à verdadeira mãe e prender e matar a falsa. Queridos, não pode ser alguém natural, alguém comum, uma pessoa que vive com tanta sabedoria, com tanta riqueza, com tantas coisas na vida. Porém, diz a Bíblia Sagrada que Salomão amou mais as mulheres estrangeiras do que o próprio Deus. Chegou a tal ponto de oferecer até mesmo sacrifícios a outros deuses, principalmente a Astarote, ao Deus que algumas de suas mulheres adoravam. Se você pegar o seu pai Davi, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com tudo aquilo que ele fez, ele se privou de uma coisa: casou-se com mulheres de Israel, por ordem do Senhor, justamente para não viver nenhum período que o seu filho acabara vivendo. O rei Salomão, quando ele encontra alguma dificuldade na sua vida, e até difícil dizer que ele encontrava dificuldade, como é que com isso tudo, poderia passar dificuldade? Talvez o meu problema, o seu problema, não seria nada para que ele pudesse resolver, para que ele pudesse solucionar. Mas nós olhamos a vida desse homem, buscamos entender por quê? Por que errar? As escolhas que fazemos determinam aquilo que somos, ou aquilo que vamos alcançar como resultado. Dentre todas essas questões, quando eu leio essa palavra que nós lemos em João, Deus nos mostra que há uma escolha. Nós podemos decidir a escolha que vamos tomar. Você ainda lembra da palavra que nós lemos? Se um grão de trigo cair em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai gerar muito fruto. Quantos aqui conhecem essa palavra? Quantos aqui já leram essa palavra? Quantos aqui já entenderam no seu coração essa palavra? A você que não, que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa fazer com que os seus olhos se voltem àquilo que verdadeiramente interessa. Dentre todas essas questões do rei Salomão,
a principal atividade que ele tinha que fazer foi construir o templo de adoração a Deus para que a arca habitasse em algum lugar fixo. E Deus diz a ele, então, que aquele lugar o Senhor botaria o seu coração e os seus olhos diante daquele templo. O Senhor havia aceitado aquela obra, aquela construção, aquele local de adoração. Quando aqueles homens entravam ali para adorar ao Senhor, Deus respondia. A inauguração do templo, Deus responde com fogo vindo dos céus. A inauguração do templo, ele busca os melhores arpistas, os melhores cantores, os melhores tocadores da época, mas ele entende que precisa ter um maestro que regesse aquilo tudo. Ele pergunta aos seus servos, aos seus soldados, quem tem aí que é o melhor regente, o melhor maestro que nós temos em Israel? Aí diz, olha, nós temos alguns, tudo, mas tem Asaf que já se aposentou, já jubilou, mas igual a ele não tem. Salomão manda chamá-lo, que o rei manda chamá-lo e nós queremos o melhor diante do Senhor. E a inauguração do templo é algo magnífico, a presença do Senhor forte naquele lugar. Eles fizeram 2 tachos de pedra, se não me engano, na frente do templo. E quando começam a orar, quando começam a adorar, o Senhor responde com fogo dos céus. Você já conhece essa história. E eu fico maravilhado vendo que um homem possa alcançar essas coisas diante de Deus. Eu fico tentando buscar, tentando entender, tentando compreender o que ele fez. Se você for olhar a história de Salomão, de onde ele veio, filho de Davi e Betseba, a mulher que arruinara durante um tempo a vida espiritual, ou melhor, arruinara não, que não foi culpa só dela, né? Mas foi a pessoa que estava junto com Davi na sua queda, melhor dizendo. Era o 2º filho. Daí você já começa a entender a misericórdia de Deus já naquela época. Daí você já começa a olhar e falar, Senhor, o que é isso? O primeiro filho o Senhor o mata. O 2º filho Deus levanta como o 3º rei de Israel. É olhar a isso, queridos, notar essas coisas realmente nos faz buscar entender que Deus é esse que nós servimos. Que Deus é esse que nós entregamos as nossas vidas. Que Deus é esse que nós decidimos estar aqui nessa noite celebrando o seu nome. Queridos, quando nós observamos a Bíblia Sagrada e entendemos que há pessoas assim, que andaram, caminharam, fizeram. Por exemplo, o versículo 22 do capítulo 10 diz que Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. A cada 3 anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfins, macacos e micos. Algumas versões você vai encontrar dizendo bugios. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. As pessoas do mundo inteiro queriam ir e ouvir a sabedoria que Deus tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam presentes para ele, objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos, mulas. E foi assim ano após ano. Querido, Salomão não tomava uma água gelada num copo comum, tinha que ser um copo de ouro. Prata para ele não tinha tanto valor. Seus talheres reais eram de certa forma de ouro. Eu li um pouco sobre essa história que até dentro do templo do Senhor, ele mandara fazer 80.000 taças de ouro. Tanto é que lá na frente, um rei que toma Israel, pega essas taças e dá uma festa, dá um banquete, e aí aparece uma mão escrita na parede, Mené, Mené, Tekel e Perez, e aí ele busca pessoas até que Daniel vem e revela o que significava aquilo. Essas taças foram as taças que Salomão construíra, mandara fazer. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata não era tão comum era tão comum quanto as pedras. E haviam tantos cedros como as figueiras bravas que existiam nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Missuri e da Sicília. De Musri e da Sicília, desculpe. Estima-se que ele tinha pelo menos 3.600 pessoas só para organizar as obras. Nós conhecemos hoje como empreiteiro. 3.600 pessoas só para poder direcionar o que deveria ser feito. Genivaldo, em pedreiro naquela época, ia se dar bem. Mas não ia não, infelizmente,
a Bíblia também nos diz que ele fez muito trabalho forçado, trabalho escravo, já com seu coração preso a grandes vaidades. Queridos, de às vezes perguntarmos por quê, de às vezes tentarmos entender por quê. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gezer de presente de casamento à sua filha, quando ela casou-se com Salomão. Então, a partir do momento que ele se casa com a filha de Faraó, ele já herda mais um monte de coisa. Queridos, um homem que nós não podemos deixar de observar a notoriedade que o Senhor fez na sua vida. A grandeza que Deus levantou esse homem. Para esses descendentes, que foram no trabalho forçado, Salomão usou descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Então ele tinha um trabalho escravo. Ele construiu muita coisa utilizando essa mão de obra. E quando ele chega em uma determinada idade, ele começa então a escrever o livro de Eclesiastes, a qual ele vem pedindo misericórdia ao Senhor, em outras palavras. Se você olhar, às vezes as pessoas têm dúvida, será que Salomão seria salvo, fora salvo, não foi? Queridos, eu entendo que o nosso Deus não se trava a um coração arrependido. A minha Bíblia me mostra que o Senhor não rejeita um coração arrependido. E nós, muitas das vezes, olhamos para a vida de Salomão e falamos, será que foi salvo? Será que não foi? Será que foi? Será que não foi? Mas nós enxergamos que, pelo livro de Eclesiastes, podemos notar que ele se arrependeu. Então eu creio que sim. Eu creio que sim. Pelo que lemos, pelo que observamos, é bem possível notar essa realidade. Agora, queridos, eu gostaria que você fosse comigo à outra ponta da história, ou a outra ponta desse texto. Nós vamos observar, por outro lado, um homem chegando a caminho de Damasco. Tem um encontro com Jesus. Tudo aquilo que ele vivera, tudo aquilo que ele conhecera, tudo aquilo que ele pensava ser o certo, tudo aquilo que ele pensava fazer da maneira correta, fora destruído naquele caminho. Quem foi esse homem? Quem? Saulo. Ainda era Saulo. Quando Saulo tem um encontro com Jesus, ele percebe que tudo que havia feito não estava seguindo com a maneira correta. Porque se ele perseguia os seguidores de Cristo, tem um encontro com o próprio Cristo depois de morto. E se você olhar o livro de Atos, você vai entender que Paulo respirava naquele instante, no caminho de Damasco, respirava morte aos seguidores de Cristo. Ele então, eu imagino ele entrando ali com seus cavalos, com seus amigos, soldados, não sei o que era, com a sua carta do Sinédrio na mão, carta permitindo matar todos os cristãos que fosse possível encontrar, até mesmo matar. Eu imagino ele do lado com os soldados olhando um para o outro e falando, olha, se encontrar, se pegar, linguagem de hoje, amigo, se pegar, passa o facão, passa a espada. Viu que é israelita, viu que é adorador de Cristo, viu que é cristão, passa a espada. Nem pensa duas vezes, nem olha para mim, passou, imagina ele assim. A Bíblia falando que ele respirava a morte sobre os cristãos. Então imagina ele entrando assim, de repente aquela luz, pum, na frente dele. E ele diz, quem é, Senhor? E Jesus responde, Jesus a quem tu persegues. A partir daquele instante, nós vamos ver o outro lado da moeda.
Paulo de Tarso. Passa 3 anos estudando na casa de Ananias, revendo tudo aquilo que ele viu. Paulo era fariseu, que ele entendia muito mais de Bíblia do que qualquer um que está aqui nessa igreja nessa noite. Foi criado aos pés de Gamaliel, um grande homem também, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da Torá. Paulo viveu isso. Tanto é que é fácil entender quando você lê que ele respirava a morte contra os cristãos. Ele entendeu que aquele povo estava causando uma grande blasfêmia contra o seu Deus, e ele vem com toda a sua fúria para acabar com isso. Mas quando ele encontra Jesus, ele olha para trás e fala: alguma coisa me foi ensinada errada. Alguma coisa me mostraram de maneira errada. Porque como é que pode? Ele morreu e hoje apareceu para mim. Você conhece a história? Ele fica cego, até que Ananias ore por ele. Mas, queridos, agora nós vamos verificar o que essa palavra diz. Que se o grão de trigo caindo em terra, não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muito fruto. Paulo começa então a sua jornada, a sua caminhada. E aí nós vamos olhando a sua vida. Começa a destacar então o que ele diz. Começa a pensar nas coisas que ele escreve. Começa a analisar. Primeiramente, Paulo escrevera, se nós considerarmos que Hebreus também é de sua autoria, que ninguém sabe quem foi, Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Salomão escreveu pelo menos 3 livros. Entenda, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Salomão vem com toda a sua grandeza, com toda a sua pompa, com tudo aquilo que ele conquistou na vida e demonstra ao povo tudo aquilo que ele tem. Paulo, em contrapartida, é um homem que, quando encontra Jesus, passa a viver de uma maneira completamente diferente. As suas palavras são: agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então não me importa o que vai acontecer, não me importa o ouro, não me importa a prata, não me importa nada do que eu tenho e que eu não tenho. Salomão tinha 666 talentos de ouro retirado pelas terras de Israel. Paulo, em contrapartida, largou tudo o que tinha para viver uma vida no Evangelho de Cristo. E Paulo não era qualquer pessoa, Paulo era um empresário, era um construtor de tendas, tinha uma grande ciência da palavra de Deus, mas decidiu largar aquilo tudo para viver em prol do Evangelho. Por uma humildade, queridos, por uma humildade tamanha, eu vejo Paulo se referindo aos apóstolos, dizendo o seguinte: eu conheço um homem que subiu até o 3º céu e viu a glória de Deus. Na humildade dele tão grande, ele não diz nem que é ele diz que conheceu um homem que foi feito aquilo, mas que na realidade é ele. Enquanto um está demonstrando a grandeza do seu palácio, de 50 metros, de 15 de altura, de 25 de frente, o outro diz que não tem aonde ficar, que ele vai peregrinando pelas terras de Israel, pregando as boas novas. Aquele que cair em terra e morrer, dará muito fruto. Uma mensagem de Paulo, durante a madrugada inteira, um jovem chamado Eutico, está na janela vendo a mensagem, adormece, você conhece a história, cai, morre, e parece que, como Paulo, numa simplicidade, numa coisa natural, chega perto dele e fala: meu filho, não atrapalha a mensagem não, levanta. Está morto nada, levanta, em nome de Jesus levanta, e é ressuscitado aquele menino, e ele vem então novamente pela presença de Deus para ouvir a sua palavra. Em contrapartida, nós temos o outro lado da moeda, que vivendo grande parte da sua vida com as grandezas de Deus, não soube usufruir daquilo tudo que Deus dera para ele. Parece que no Velho Testamento, se você quer conhecer a grandeza de um grande rei, de um grande homem, você olhava para as suas riquezas. No Novo Testamento, você olha para a sua vida espiritual. E Paulo entende, sim, que essa palavra deve ser vivida. Paulo caminha nas cidades de Israel, respirando a Cristo. O que antigamente ele respirava a morte das pessoas, ele começa a caminhar respirando a Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. As suas palavras vão mudando de sentido, mudando de tônica. E aí ele começa a viajar, começa a pregar o Evangelho. Em uma de suas viagens de navio, há um naufrágio. Eles vão nadando, aquelas pessoas vão nadando até a praia. Alguém ali organiza uma fogueira.
a Bíblia nos diz que Paulo vai juntar uns gravetos ali para jogar na fogueira para se aquecer, e a Bíblia nos diz que tinha no meio daqueles gravetos uma víbora. Se era uma víbora, certamente continha veneno. E se a víbora vem, pica a mão dele, alguma parte da sua mão, ele vai, sacode, joga os gravetos ali no fogo junto com a serpente, olha para aquele povo que está sentado, no seu coração as pessoas dizem, conforme a Bíblia nos fala, as pessoas talvez bochicham um com o outro, ali cochicham um com o outro, dizendo, esse aí, Deus está querendo pegar ele de qualquer jeito, já fugiu do naufrágio, mas chegando aqui a víbora pegou ele. E Paulo ali, depois de sacudir a mão, começa a pregar o Evangelho. Você não vê Paulo fazendo uma oração de repreensão do veneno, você não vê Paulo ali fazendo um torniquete na sua mão, você não vê Paulo buscando ali a medicina da época para que pudesse ser salvo. Não, aí nós entendemos a palavra, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas por enquanto eu estiver nessa terra, eu pregarei a palavra do Senhor a todos aqueles que puderem ouvir. Enquanto um está preocupado, queridos, em ganhar o máximo que essa terra pode dar, Paulo se preocupava em ganhar o máximo de alma que pudesse levar para o reino de Deus. Portanto, se o grão de trigo caindo em terra morrer, dá ele fruto, se não morrer, ficará ele só. Paulo nos mostra uma caminhada no Evangelho que às vezes nós olhamos e falamos, olha, eu não sou crente não. Eu não sou crente não. Paulo nos reflete a uma realidade, queridos, que nós precisamos talvez caminhar muito no Evangelho. Onde ele não podia ir, mandava seus lenços e de alguma forma as pessoas eram curadas. Uma menina está dizendo, fazendo adivinhações, olhando, olha, isso aí é servo de Deus, olha, isso aí é servo de Deus, todo dia que Paulo passava, olha, isso aí é servo de Deus. Um dia ele se irrita com aquilo, olha para trás e diz assim, está repreendido em nome de Jesus, as palavras de hoje. Aquele espírito maligno deixa aquela menina. E ali as pessoas começam a ter raiva de Paulo porque eles perderam o seu lucro. Queridos, eu estou falando de um homem que viveu na mesma dispensação que eu e você. Na época da graça, mas que entendeu que sua vida deveria dar frutos. Ele não teve milhares de cavalos de guerra, não teve milhares de carros de guerra, não teve milhares disso ou daquilo, mas ele tinha a presença de Deus na sua vida e isso era o que era mais importante para ele. Por isso, queridos, é uma escolha que fazemos. Nós somos esse grão. Nós somos esse grão de trigo que primeiro deve cair em terra e deve morrer para que possa gerar fruto. Talvez eu e você não estejamos gerando fruto porque não morremos para nós mesmos. Talvez eu e você não prestamos atenção ainda. Estamos muito preocupados com tudo, menos em morrer para nós mesmos. Vamos tirar os cultos de hoje em dia. Campanha disso, campanha daquilo, campanha de 7 não sei o quê, campanha de não sei quantos passos, campanha de não sei quanto, campanha de tudo. Menos campanha para morrer para si mesmo. Alguém já viu essa campanha? Campanha de morrer para mim mesmo e viver para Cristo. O apóstolo Paulo segue junto com Pedro durante um determinado tempo. E percebe que Pedro está meio ali balançando para lá, balançando para cá, igual morcego, né? Morde, abana. Uma hora prega uma coisa, outra hora prega outra, e ele entende, olha, eu vim para os perdidos da casa de Israel, fazer aquelas palavras. Mas eles não me quiseram. Hoje, a partir de hoje, estou indo pregar para um outro povo, para um outro rebanho. E Paulo vira um dos primeiros pregadores do Evangelho fora de Israel. Palavras que alcançou muitas nações. Por essa vida, por essa determinação, Paulo fora preso algumas vezes e uma delas foi levado direto a Roma. E Paulo foi considerado um preso tão perigoso, mas tão perigoso, que durante o dia um soldado ficava preso ao seu braço. Durante a noite revezava um outro soldado. E ele, quando vai escrever a carta a um de seus discípulos, ele diz, os da casa de César te saúdam. Todas aquelas pessoas que estavam presas a ele aceitaram a Jesus. Todas aquelas pessoas que estavam presas a ele, era uma oportunidade dele pregar o Evangelho. Imagina uma pessoa vindo, uma saindo glorificando a Deus e tal, a outra entrando não entendendo nada.
E aí vai ser preso a ele, então é você hoje que vai, agora é você que vai ouvir a palavra. E começava a pregar o evangelho com graça, com poder, com a presença do Espírito Santo de Deus. E não há um ser humano que possa resistir à presença do Espírito Santo de Deus, queridos. Aconteceu comigo, isso aconteceu com você. A decisão dela, se for tomada agora, amanhã, não sei. Mas deixar de sentir, e isso que nós sentimos quando estamos lendo a palavra, quando estamos ouvindo a palavra, é algo que ninguém pode suportar, é algo que ninguém pode impedir de acontecer. Portanto, queridos, qual é a realidade da minha vida e da sua vida? Somos um grão que está só, ou somos um grão que quer gerar muitos frutos? A nossa vida tem sido uma vida de geração de frutos, ou uma vida de olhar para o eu quero, eu sou, eu posso, eu tenho? Olhar a vida desses homens, é claro que você não deve deixar de procurar o bem para sua casa, o bem para sua família, bem-estar, nada disso. É muito bom poder olhar para a nossa casa e ver que está tudo certinho, está tudo pago, está tudo tranquilo, o armário está cheio. Mas eu passei por um período difícil. E eu sei que pessoas passam por períodos difíceis. Às vezes a gente não tem muita coisa na geladeira, não tem muita coisa no armário. Às vezes os nossos filhos nos pedem alguma coisa que a gente não pode dar. Eu me lembro que no Natal, eu estava desempregado no Natal e a minha família deu um presente para minha filha, ela pequenininha, devia ter talvez 3 anos e meio, 3 anos talvez. E ela abriu um presente que a minha mãe deu para ela ali com a maior felicidade e tal. E ela olhou para mim e falou assim: papai, você não vai me dar nada? A única coisa que eu conseguia fazer naquele momento era chorar, queridos. Porque eu não tinha como dar nada para minha filha naquele dia. E como pai isso dói. Como pai isso machuca. E às vezes muitos de nós já viramos até mesmo para o Senhor e dizemos: e aí, Senhor? Né? Eu te sirvo, eu estou na tua casa, eu sou dizimista, né? Mas aí nós não fizemos o entendimento correto do Evangelho. Porque essa atitude é uma atitude de pessoas que não têm os seus frutos. Aquele momento foi um momento difícil. E uma vez uma pessoa me perguntou, às vezes você vai olhar coisas na Bíblia que é contra aquilo que você está fazendo. Por exemplo, a Bíblia diz que se você aborrece o seu irmão, você está condenado. Evangelho de João. E aí você tem a prática de fazer isso. E aí você tem também a certeza da sua salvação no seu coração. E aí o camarada me perguntou: como é que é isso? Se você pratica e tal, e você diz que é salvo. Falei para ele: meu irmão, eu tenho certeza da minha salvação, mas se tem alguma coisa na minha vida que precisa ser tirado, o Senhor vai agir na minha vida e isso vai sair, fica tranquilo. Deus vai me mostrar o caminho de se retirar isso. Porque um dia eu decidi ser esse fruto, que caí em terra, que morri para mim mesmo, para que a glória do Senhor fosse revelada na minha vida. Queridos, eu sei que Salomão foi um grande homem de Deus. Tanto é que alcançou tudo que alcançou. Mas enquanto nós vemos Eclesiastes 12, versículo de número 1, no finalzinho da sua vida, nós vemos ele dizendo: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o mau dia e você venha dizer que não há contentamento neles. Na outra ponta, no outro personagem, nós vamos ver no fim dos seus dias o mesmo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um está vivendo o fim dos seus dias numa melancolia, numa tristeza, numa dor, olhar para trás e ver que deixou de fazer muito para o reino de Deus, que só construir o templo não fora o bastante para alegar o seu coração. O outro, na outra ponta da história, ele olha e diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha a vida de Paulo: naufrágio, chicoteada, fugido para não morrer, picado por serpente, cego, e dizer que combati o bom combate. Você vai pegar o texto e ele está dizendo:
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o versículo antes diz que ele passou por várias situações e venceu. Aprendi a ter necessidade, aprendi a passar frio, aprendi a passar fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um tem o Deus que fortalece o seu coração no dia da angústia. O outro, o dia da angústia é como uma faca entrando no seu peito na sua velhice. Queridos, o meu maior medo é de envelhecer, e eu já estou envelhecendo, e olhar para trás e sentir que fiquei devendo. Olhar para trás e sentir que eu estou em débito. Nada do que eu vou fazer, obviamente, vai fazer com que eu fique com crédito, né? Com o Senhor, como alguns pregadores costumam dizer. Né? Se tenho eu crédito contigo nos céus e tal, aquela coisa toda. Mas, olhar para trás e ver que eu vivi a presença de Deus da maneira errada, certamente eu diria como os dias de Salomão: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Mas eu quero chegar na outra ponta da história, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E poder ouvir naquele grande dia do Senhor: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo, para os filhos de Deus, para aqueles que são co-herdeiros em Cristo Jesus, para aqueles que olharam para a cruz e disseram: eu quero essa salvação na minha vida. Para olhar para a cruz e dizer: eu quero seguir isso aí, eu quero olhar para isso aí como o alvo da minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sem fé, queridos, é impossível agradarmos a Deus. Sem fé, é impossível tocarmos o coração de Deus. Um homem que viveu no dia de Henry Ford, uma pessoa que acompanhou a carreira, a riqueza de Henry Ford, cristão, não me lembro o nome dele agora. Ele escreveu um livro que eu estou lendo já há alguns meses, já, um livro grande, Quem Pensa e Enriquece. Não vou lembrar. Mas ele diz que quando você tem um propósito, tem um sonho, um desejo, você escreve num papel e põe diante do seu espelho todos os dias da manhã, você olha aquilo e lê. Todos os dias você levanta e olha aquilo e você lê. Até um ponto que aquilo já está tão implícito no seu coração, que você tem fé que aquilo está muito próximo de você receber. E ele faz uma comparação daquilo com a fé em Cristo Jesus. Ele diz que se você não lê a Bíblia, se você não buscar a palavra de Deus, se você não entender que isso é para você, você jamais terá a fé que agrada a Deus. A Bíblia é o que nos leva à presença de Deus. A Bíblia é o que nos traz exatamente o desejo de estar próximos a Deus. Nem mesmo a escolha de Cristo é minha e sua, queridos. A Bíblia nos diz que foi Ele que nos escolheu. Às vezes eu fico assim meio preocupado com essa palavra: eu aceitei a Jesus tal dia, eu aceitei a Jesus tal dia. O dia que eu tive o entendimento que o Senhor me queria na presença dEle, o dia que eu entendi que eu era escolhido pelo Senhor, que Ele morreu na cruz por mim, que Ele me escolheu, é o que nós conseguimos entender e buscar, talvez colocar como nosso entendimento a questão de dia que eu aceitei a Jesus. Mas, a bem da verdade, a Bíblia nos diz que Ele nos escolheu, Ele nos aceitou primeiro. Aí você olha para a sua vida lá atrás, você olha para tudo que aconteceu na sua vida. É por isso, queridos, que às vezes eu tenho muita dificuldade, e às vezes as pessoas me chamam de velho, às vezes as pessoas me chamam de quadrado e tudo. O pastor aqui citou essa questão também, eu até estava conversando com a minha esposa ali embaixo. Às vezes nós cantamos canções que tratam Jesus, Deus, como você. Eu sei que a fonética da música, às vezes, para encaixar com a nota, essa palavra é a que mais se enquadra. Por exemplo, só quero ver você. Por exemplo, não daria, só quero ver o Senhor. Parece que a fonética fica esquisita. Mas a nossa cultura, nós entendemos que você se dirigir a uma autoridade por você é uma falta de respeito. Por exemplo, se nós nos dirigimos ao nosso pastor, homem, na terra, sujeito aos mesmos pecados que eu e você,
como diretamente dizer, você, pastor, nós estaremos faltando com respeito a ele. Segundo a nossa cultura, nós não podemos entrar diante de um tribunal e não chamar aquele juiz de meritíssimo, de senhor, de excelência. E aí nós vamos dizer a Deus, ao Senhor Jesus, nós vamos tratá-lo como você. Aí nós vemos a disfunção de aquilo que é realmente, nós fazemos a oração de venha o teu reino sobre nós, venha o seu governo sobre nós. Como é que nós queremos um governo de um ser supremo, de um ser superior, nas nossas vidas, chamando de você? Desculpe, querido, você que pensa diferente, mas eu entendo que na nossa cultura, repito, chamar uma autoridade de você é uma falta de respeito. E isso faz com que nós entendamos que se o fruto cair em terra, isso também é gerar frutos. Se o grão de trigo cair em terra, gera ele muitos frutos. Se ele não morrer, fica ele só. Salomão terminou os seus dias talvez só. Salomão teve 1000 esposas, 700 mulheres, 300 concubinas. Já o apóstolo Paulo vai dizer, é melhor o homem que fique só, como eu. Se não consegue, que se case, mas que seja marido de uma só mulher. Queridos, imagina 10 dessas com crise de TPM. O cara tinha que ser sábio. Brincadeira, eu sei que é um período difícil, nós aprendemos no homem ao máximo que é um período que as esposas, as mulheres precisam de total apoio. Isso é só uma brincadeira. Mas, querido, 1000 esposas. O dia que eu falei isso nos adolescentes lá, nos embaixadores, teve menino que pulou na cadeira dessa altura. Assim. 1000 esposas. É claro que nem todas elas ele teve relacionamento de marido e mulher. Muitos foram casamentos de acordo. Mas na outra ponta da história, Paulo vai nos dizer, melhor é o homem que fique só. Cuidar das coisas de Deus. O casado cuida das coisas de casado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. A sabedoria de Paulo é algo que nos deixa constrangido muitas das vezes. Porque ele entendeu o que era morrer, que era cair o grão de terra, grão de trigo em terra e morrer, para que pudesse gerar muitos frutos. Que essa seja uma realidade na minha vida, na sua vida. Que nós entendamos que morrer para nós mesmos só nos levará adiante de Deus. Que morrer para o nosso ego, para o nosso eu, para o nosso próprio, para os nossos desejos principalmente, nos levam à presença de Deus. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em nós, vive em mim. Põe-se de pé nesse instante. Meu Pai, nós entendemos o desejo do Seu coração para as nossas vidas. Entendemos que o que o Senhor quer é que nós estejamos muito e muito mais perto e próximos do Senhor. Estejamos no centro da Sua vontade, Deus. Por isso nos livra daquilo, Senhor, que possa nos fazer, ó Deus, muitas das vezes cair na Tua presença, desviar do Teu santo caminho, desviar da Tua presença, desviar do Seu coração, desviar dos Seus olhos. Mas que nós sejamos esse templo que Salomão construiu, em que o Senhor disse com Suas próprias palavras, eu estarei com o meu coração nesse lugar, eu estarei com os meus olhos nesse lugar. Que a nossa vida seja assim, que nós possamos morrer para nós mesmos, para que possamos gerar muitos frutos, ó Deus. Que a nossa vida seja assim, o viver para Cristo, o viver em Cristo, Cristo vivendo em nós, em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém.